Pai do Senhor Jesus, boa noite para todos meus amigos, amados, irmãos do Facebook. Eu já quero aqui agradecer a Deus primeiramente pela minha vida, por mais esse dia, o Senhor ter permitido, ou não permitido algo na minha, na sua vida, também é motivo da gente dar graças a Deus, Se não aconteceu, amém. Se aconteceu, amém, Irmãos, eu quero saudar mais uma vez, todos com a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus, ela acampe no lar de vocês, acampe não só na minha, como na vida de cada um de vocês, que a paz do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele faça morada dentro de cada um de vocês, certo? E que tudo aquilo que não for de agrado aos olhos do Senhor, que ele venha tirar de cada um de nós, Amém? Eu queria trazer aqui uma palavra, está lá em 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 27, e o versículo 12 do capítulo 10. Eu vou ler aqui o versículo 27 de 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios 9, o versículo 27, que diz assim a palavra do Senhor, irmão. Paulo, ele fala assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado ou a ser reprovado. O versículo 12 do capítulo seguinte, capítulo 10, diz assim, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhai também para que não venha cair. Irmãos, Paulo, quando ele chega a primeira vez em Coríntios, a primeira coisa que Paulo vê ali é uma desordenança. A primeira coisa que Paulo, dos primeiros fatos que Paulo, ele vê ali no meio da cidade, do povo de Corinto, é a desordenança, as dissensões, as intrigas, aquilo que separava o próprio povo de Deus. A paz do Senhor, irmã Thalita, Paulo, ele vê ali no meio do povo de Deus algo que estava ali separando o povo de si próprio. Ou seja, uns pregavam de um jeito, outros pregavam de outro, uns pregavam para uns e não pregavam para os outros. Tinha gente que é como se eu só pudesse pregar para quem era da minha família, o meu vizinho não poderia pregar. Isso chama-se dissensão, irmãos. Irmãos, o Paulo vai dizer aqui, no versículo 27 de 1 Coríntios capítulo 9, ou seja, ele diz, olha, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ou seja, Paulo, ele não só pregava o evangelho, não somente como uma obrigação, mas ele pregava também pelo amor a Jesus, pelo amor à verdade, pelo amor à sinceridade, pelo amor à perseguição. Irmãos, hoje em dia, nos tempos antigos, nos tempos que os romanos, eles dominaram ali aquela província de Jerusalém, até mesmo antes de Jesus, no tempo que Jesus estava ali, depois de Jesus, ou seja, depois que Jesus morreu, irmão, que muitos dos discípulos que andavam com ele, se dispersaram. Os apóstolos foram para outros cantos, pregar em outros lugares. Por quê, irmão? Porque em Jerusalém, que era a cidade santa, o povo não poderiam pregar o evangelho de Cristo. A paz do Senhor, Alberto, o povo não poderia mais ministrar, falar do nome de Jesus, porque era proibido, irmão. E daí houve então uma perseguição tremenda contra aqueles que anunciavam o nome de Cristo. Pai do Senhor, irmã Lidiane, E essa palavra, Paulo, ele vai dizer bem abertamente que ele entregou o seu corpo por inteiro. Ele não só pregava a palavra de Deus, irmãos, como se fosse uma obrigação. Hoje tem culto, hoje eu vou ministrar, hoje eu vou me santificar. Não. Paulo, ele pregava. A Bíblia vai relatar, se a gente for ler do primeiro versículo
né? Paulo, ele pregava para aquelas pessoas a qual não faziam parte do tipo de pessoa que ele era, mas para ganhar eles. Ou seja, Paulo se fez grego, pregou para os gregos para ganhar os gregos. Paulo viveu a lei, pregou para os da lei para ganhar os que eram da lei. Paulo foi gentil, pregou para os gentios para ganhar os que eram gentil. Ou seja, ele não mediu qualidade, cor, raça, classe. Então, irmãos, nós vemos aqui que ele vai dizer lá na segunda linha do versículo 27, ele diz assim, ó, pregando aos outros, né, para que pregando para os outros, eu não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ou seja, irmãos, para ser bem claro e direto, é o tipo de crente, né, é o tipo de crente, o falso discípulo. O falso discípulo, seja homem, seja mulher, é aquele que só é discípulo no culto, é aquele que só é discípulo na hora que está ali junto com os irmãos, com as irmãs, com o pastor, com o obreiro. Esse é o falso crente, o falso discípulo. Por quê, irmão? Porque quando ele sabe, ele conhece a palavra de Deus, sabe o que é errado, sabe o que desagrada a Deus, mas não tem coragem de pregar fora da vida que ele vive. Ou seja, pregar para o vizinho, mas o meu vizinho ele é católico, eu não vou pregar não, porque eu vou perder a amizade dele. Ou seja, você está deixando de ensinar algo, você está deixando de pregar a verdade para aquela pessoa, somente porque é seu amigo. Irmão, tem tanta gente, tem tanto falso discípulo, que sabe que Deus abomina a idolatria, mas não tem coragem de pregar para o familiar que é idólatra, não tem coragem de pregar para o vizinho que é idólatra, não tem coragem de pregar para o amigo do trabalho que é idólatra, não tem coragem. Mas lê na Bíblia, sabe que Deus abomina, sabe que é o primeiro e o segundo mandamento da Bíblia, que Deus abomina quem faz e quem cultua imagens, mas não tem coragem de pregar, irmão, porque tem medo de ser apedrejado, tem medo de ser chamado de besta, tem medo de perder a amizade. Mas não tem medo de ser condenado ou reprovado naquele dia, irmão. Ou seja, tem muito crente, falso discípulo de Cristo, que são chamados anticristo, os espíritos dos anticristos, os espíritos dos falsos profetas. Tem gente que pensa que falso profeta é um homem grande, uma pessoa de cargo, uma pessoa de vista grande. Não é, irmão. Tem falso profeta pequenininho também. Tem falso profeta que é crente. Tem falso profeta irmão também. Cristina Maria, Pai do Senhor. Então, irmão, outro ponto, né? As pessoas, eu como conhecedor da palavra, e você também como conhecedor da palavra, você sabe que Deus abomina a idolatria. Você sabe que foi o maior fato, o pior fato, a qual fez Deus derramar sua ira sobre o povo de Israel, foi a idolatria. E hoje Deus não abomina mais não, povo? Será que hoje eu posso pegar uma imagem de escultura ali, botar no meu altar ali, né? Será que hoje eu posso pegar uma imagem que eu não sei nem quem é? Eu nunca nem vi aquela pessoa que está ali, e botar ali no meu quarto, debaixo da minha cama, em cima da minha cabeceira? Enquanto Deus que está lá em cima, que é o dono de tudo, está só ali te olhando, esperando tu se prostrar e dizer Senhor, mas não, tu vai dizer Senhora fulana de tal. Irmãos, só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um Salvador, só um mediador. Lê Efésios capítulo 4, versículo 6 em diante, que você vai ver isso aí. Lê 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que você vai ver isso aí. Ou seja, irmãos, o outro ponto, o outro fato, né? Nós sabemos que Deus fez o homem e a mulher para o homem e o homem para a mulher. Mas hoje eu não prego mais contra a mudança de gênero, que chama homossexualismo. Hoje em dia não se prega mais contra isso aí, porque tem alguém na família e pode perder a amizade do familiar. Hoje em dia eu não prego contra a homossexualidade, porque eu tenho um irmão que é homossexual, eu tenho uma irmã que é homossexual. Hoje em dia não se prega mais contra o homossexualismo, porque tem uma lei do homem que pode prender, pode condenar. Mas a lei de Deus pode ser quebrada, do homem não.
A lei de Deus pode ser desobedecida, a do homem não, porque senão você paga, meu irmão. Aí eu pergunto, e quando você chegar naquele dia e bater na porta e dizer, Senhor, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu curei no teu nome, e o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim. Por quê? Porque é um mentiro, irmão. Tem gente que tem medo, tem vergonha da palavra de Deus, porque tem medo do homem. E o Senhor lhe diz, temer primeiramente aquele que tem poder de matar e jogar a alma no inferno. E não ao homem que só mata, mas não tem poder sobre o espírito, sobre a alma. Ou seja, o Senhor lhe diz, Cleirton Souza, Pai do Senhor, o Senhor lhe diz na sua palavra, aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, vizinho, esposo, esposa, até mesmo a sua própria vida, se você não aborrece ao seu próximo com a verdade, ou seja, irmão, se você é uma pessoa, se você chegar a falar uma verdade para alguém, você não vai ser bem visto não, meu querido, isso é normal, isso é natural, ninguém gosta da verdade, ninguém se sente bem com a verdade, ninguém quer a verdade, ninguém quer ouvir a verdade. As pessoas têm prazer na mentira e no erro, mas não quer a verdade. Quando alguém lança a verdade no ar, que começa a espalhar e bater ali de frente, ninguém gosta não, irmão. Então se você conhece a verdade, expire a verdade. Transpira a verdade, né? Transmita a verdade. Porque senão você vai estar reprovado, irmão. Eu vou ler novamente o versículo 27. Antes subjugo o meu corpo, ou seja, entrego o meu corpo e o reduzo, ou seja, entrego o meu corpo à servidão de Cristo. Se você confessou o nome de Jesus e abriu a sua boca e diz, eu sou crente, eu sou um servo de Deus, então o seu eu do passado morreu, meu irmão. O seu eu morreu. A sua criatura velha ficou para trás. Você é uma nova criatura. Você tem que mudar. Você tem que honrar a sua palavra. Paulo ele diz, olha, guardai a vossa confissão com fé, com perseverança. Guardai a palavra da vossa confissão. Então, Paulo ele diz, ó, eu entrego o meu corpo, a minha vida ao Senhor, para que pregando aos outros, ou seja, tem gente, irmão, que prega bonito, tem gente, irmão, que profetiza, tem gente que rasga a língua, todo tipo de língua estranha, Vânia, a paz do Senhor, Anderson, a paz do Senhor, tem gente, irmão, que fala bonito, irmão, tem gente que ganha você só com a palavra, tem pregador e pregadora, que quando está pregando você chora, você sente a presença de Deus, mas muitas vezes, irmão, o pregador, ele traz ali uma palavra que toca você, mas ele não recebe a palavra que ele mesmo prega. Ou seja, se eu estou pregando para o público, eu sou o primeiro a ter que receber, irmão. Mas tem gente que só quer pregar, jogar espada, jogar espeto, jogar espinho, jogar pedrada, mas não quer receber não. Ou seja, Paulo, ele pregou para todos. Ele pregou para todo tipo de gente a qual ele viu, irmão. Ele pregou para todo tipo de pessoa. Hoje em dia ninguém tem coragem de levar uma Bíblia e pregar para um traficante, irmão. Hoje em dia ninguém tem coragem de chegar para um criminoso e dizer, irmão, Jesus te ama, Ele quer te salvar. Tem medo, irmão. Hoje em dia ninguém quer fazer mais, ninguém quer mais anunciar a palavra de Deus em público porque tem medo. Se for pega anunciando em público hoje, é preso, paga uma multa. As pessoas têm medo do homem, mas não têm medo de Deus, irmão. As pessoas obedecem mais à criatura, que é o homem, do que ao Criador, que é Deus. Aí eu pergunto então, e se você passou 30 anos crente, 30 anos dizendo que era discípulo e servo do Senhor, mas quando você descer a sepultura, aqueles seus 30 anos, ele vai ser contabilizado, ele vai ser olhado direitinho, vai ser assim, ó, folheado folha por folha, viu? Aí o Senhor ele vai dizer, estou vendo aqui que tu pregou a minha verdade, mas tu não viveu a minha verdade. Jesus vai dizer assim, tu pregou contra a idolatria, para lá para fora, mas a tua família continuou sendo idólatra, tu não pregou para eles. Aí Jesus vai folhear outra folha, vai dizer assim, ó,
Olha, tu sabe que eu abomino o homossexualismo, tu sabe que eu criei o homem para a mulher e a mulher para o homem, mas dentro da tua família tem um homossexual e tu nunca pregou para ele porque tu teve medo de perder a amizade dele. Aí esse é o tipo de crente, falso discípulo, reprovado, versículo 27. Ou seja, Paulo, irmão, Paulo temeu tanto. Temer é diferente de ter medo, irmão. Temer é você obedecer. Paulo, ele foi tão obediente, né? O Wellington, a paz do Senhor. Paulo, ele foi tão obediente à palavra, irmão. Pregou muito melhor a palavra de Deus do que qualquer outro apóstolo. Ou seja, ele pregava por amor e não por interesse. Ele pregava por amor e não em troca de nada. Mas hoje em dia não, irmão. Tem que ter um amor, né? Tem tanta gente que conhece a palavra, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, indo e voltando, mas está reprovado, irmão. Por que está reprovado? Porque é crente fora de casa, mas dentro de casa é só misericórdia. Fala a verdade para o mundo lá fora, mas dentro de casa passa a mão no erro do filho, passa a mão no pecado da filha, passa a mão no pecado do esposo, da esposa. Quando lá fora é crente belíssimo, mas quando chega dentro de casa, começa a chicotear o esposo, começa a chicotear a esposa, é palavrão para lá e para cá. Esse é o crente reprovado, irmão. Está reprovado, irmão. Eu creio que não chega nem no último degrau da porta para entrar. E tem muitos desse jeito, irmão. Tem muitos que estão granjeando o mundo, mas a sua vida está perdida. Porque está pregando, irmão, está ensinando ali. Mas por trás daquela belíssima pessoa, tem uma pessoa diferente, irmão. Tem um mentiroso. Por trás do lindo crente, da linda crente, tem um adúltero, irmão. Por trás daquele belo crente, por trás daquele belo paletó, daquela bela saia, aquele belo vestido, irmão, tem um crente da boca suja. É uma capa, irmão. Paulo, quando ele diz, para que eu não seja reprovado, ou seja, Paulo, irmão, não era apóstolo somente na frente do judeu, não. Nem só na frente do gentio, não. Em momento nenhum, Paulo, ele temeu lançar a palavra de Deus, não. Até porque, irmão, o próprio Jesus disse para ele, duro para ti, Paulo, é recalcitar contra os aguilhões. Duro para ti, ser humano, duro para ti, crente, é tu recalcitrar contra aquilo que Deus confiou na tua mão. Ou seja, Deus dá algo nas nossas mãos, mas a gente esconde. Deus abre a nossa mente para a verdade, Deus me dá sabedoria, Deus te dá sabedoria, né? Deus, ele ensina, mas a gente não pratica. Deus, ele dá o discernimento, mas a pessoa não usa. Deus ele dá o dom de cura para alguém, mas a pessoa não sai curando. A pessoa não quer mais ir visitar o enfermo. Tem medo, irmão. Esse é o falso discípulo, né? Aí, só para encerrar, no capítulo 10 do mesmo Coríntios, o versículo 12, Paulo, ele vai dizer bem abertamente assim, irmãos, ó: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não cai. Irmãos, em cima desse versículo, eu começo aqui a meditar aqui. Quantos discípulos, discípulas, servos e servas de Deus estão aí achando que estão em cima de um posto seguro, mas está metendo a língua no irmão que está lá embaixo, mas está metendo a espada no vizinho que é católico, está metendo a espada no próximo que tem um gênero diferente, mas não tem coragem de chegar lá e pregar, irmão. Não tem coragem de dizer, irmão, rapaz, Deus abomina isso. Irmão, eu provo para você, está aqui dentro da Bíblia, que isso aí não é de Deus, que Deus não se agrada disso. Sai enquanto é tempo. Não, irmão. Tem a língua para cortar, mas não tem a língua para anunciar, para ensinar.
Hoje em dia os nossos filhos, hoje eu vou dizer nossos filhos, porque é verdade, irmão. Hoje em dia os nossos filhos são muito mais ensinados pelo mundo lá fora do que pelos próprios pais. Você vê que tem coisas que os filhos falam dentro de casa que o pai e a mãe se lembram que nunca nem falou. Não é assim? É verdade, irmão. Né? É verdade. Então, você que está em pé, cuide que não caia. Mas você também que está em pé, não queira estar lá em cima para humilhar quem está lá embaixo, não. Você que está em pé hoje ainda, você que Deus está livrando até hoje, você que Deus está lhe protegendo até hoje, não zombe daquele que está lá embaixo, não. Divida o que você tem com aquele que não tem. Divida o seu conhecimento, a sabedoria que Deus lhe deu com aquele que não tem. Ensine, irmão, tenha paciência. Tem gente que começa a ensinar para a pessoa faz 3 perguntas igual, a pessoa já não aguenta, se estressa. Tenha paciência. É obra do Espírito, a paciência, a perseverança, a temperança, benignidade, paz. Isso é obra do Espírito. Então faça isso, irmão. Não tenha vergonha de pregar a verdade de Deus, porque você pode ser apedrejado, não. Irmãos, se você não abrir a boca para pregar o arrependimento, se você dentro da sua casa, dentro do seu lar, na sua família, não ensinar o caminho certo de Deus, irmão, o que vão aprender lá fora pode até tirar você de onde você está. É por isso que Paulo diz: aquele que está em pé, cuide que não caia. Subjugo o meu corpo à servidão, para que eu, pregando aos outros, eu não venha a ser reprovado. Ou seja, Jesus diz: de que adianta eu ganhar o mundo, granjear o mundo e perder a minha salvação? Ou seja, é simples, irmão, né? Então, não tenha medo, irmão. Jesus, ele está a caminho. Jesus está só esperando. Ele não está a caminho, não, que ele já tinha voltado. Mas Jesus está só esperando a ordem. Jesus está só esperando a ordem do Pai, de dizer: é agora. E ninguém vai saber, não, irmão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe o momento, se vai ser de noite, de dia, de madrugada. Ninguém sabe, irmão. Mas ele deixou bem alerto: virei como um ladrão. Não que Jesus vai vir como ladrão. Eu virei como ver um ladrão roubar. Eu virei sem avisar. Ele diz bem claro. Então se preparem, irmão. Se preparem. Começa a tirar de dentro de você aquilo que ainda se torna um espinho na sua carne. Começa a tirar as obras da carne de dentro de você e deixar as obras do Espírito adentrar. Pedir perdão. Se você magoou o seu próximo, peça perdão enquanto dá tempo, irmão. Se alguém pedir perdão a você por ter lhe magoado e você não aceitou com rancor, irmão, vá lá e aceite enquanto é tempo. Se você teve a oportunidade de pregar para alguém e teve vergonha, teve medo, essa é a oportunidade. Vá lá e pregue, irmão. Abra a sua Bíblia, leia um versículo, mesmo você não sabendo explanar, leia. Que Deus ele está vendo, irmão. Isso é agradável ao Senhor. Então, povo, enquanto não for anunciado o arrependimento no mundo todo, o mundo vai estar infelizmente dessa forma. Agora, se você é aquela pessoa que não acredita em nada de Deus, você infelizmente vai só me criticar. Mas eu creio que ainda tem gente que escuta, ainda tem gente que acredita. Eu creio que ainda tem gente que confia e espera no Senhor. Esses são como os montes de Sião que não se abalam, irmão, mas permanecem para sempre. Hoje você está aí do outro lado com saúde, está lá o seu celeiro, muitas vezes com um pouquinho, com muito, mas nunca sem nada, porque até o crente que não tem nada tem muito. Nunca abra sua boca e diga: eu não tenho nada. Você tem, irmão. Você tem a boca para orar. Você tem a boca para pedir ao Senhor, para enviar alguém para ir até você. E se você pedir, Deus envia. Irmão, tem tanta gente desempregado. Tem tanto ser humano, pai, mãe sem emprego, sem ter o que dar para o filho e para a filha.
Mas eu quero dizer uma coisa para você que possa estar nessa situação ou não. Se você está passando por um tipo de necessidade, seja ela qual for, eu quero dizer para você, eu quero tentar alimentar a tua fé em Cristo Jesus agora nesta noite. Abre a tua boca, profetiza na tua casa, profetiza no teu celeiro, profetiza no teu quarto, profetiza no teu quintal, profetiza na tua vida, crente. Profetiza, abre a tua boca. Pedir, e dá-se-vos-á. Irmão, você tem a boca para pedir. Peça ao Senhor que Ele vai lhe dar. Né? Então, irmãos, eu quero agradecer a atenção de todos que puderem me assistir. Eu não me importo, irmão, se poucas pessoas vejam, se poucas pessoas curtam, compartilham. Eu não me importo, irmão. O importante é que eu sei que eu estou fazendo a minha parte. O importante é que eu sei que eu, como muitos ainda, tenho coragem de abrir a boca e falar a verdade. Né? Então não tenha medo de pregar a verdade, irmão. Não tenha medo. Não tenha vergonha da palavra de Deus. Estou falando tanto para você que é crente que não é. Que é evangélico que não é. Não tenha vergonha da palavra de Deus. Aceite que é melhor. Amém? Eu agradeço aqui a todos. Quero desejar a paz do Senhor mais uma vez para todos. Uma boa noite. Que o Senhor Ele continue guardando. Meus amados irmãos e irmãs. Que o Senhor Ele possa acampar os seus anjos ao redor do vosso lar, dentro do vosso lar, para que nada, nenhuma praga, nem peste nenhuma, venha entrar, assolar a tua vida e a minha vida. O Senhor Ele é comigo, o Senhor Ele é contigo. Amém? Boa noite para todos, eu agradeço.